Oi, minha gente! Pessoal, hoje é 18 de setembro de 2022. Eu trago aqui para vocês o áudio que o Vital liberou ontem, no dia 17, com o título Canalização é a voz do universo. Vamos lá para o áudio. Bom dia, meus amados. Então, mais um sábado. De sábado em sábado, vamos terminando os meses e chegaremos também ao final de mais um ano. Hoje, 17 de setembro de 2022. Estamos na semana já do equinócio da primavera para nós, do hemisfério sul, e o equinócio do outono para aqueles que estão no hemisfério norte. Equinócios sempre são momentos de grandes mudanças energéticas, porque o equinócio significa o momento em que o Sol está banhando o planeta Terra de uma forma mais completa, porque ele está tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Ele está mandando energias como se fosse meio a meio, né? Ele não está nem num extremo nem no outro, como são os casos dos solstícios, né? Solstício é quando ele está lá numa ponta, e daí uma ponta fica menos luz e a outra mais iluminada. O equinócio é um equilíbrio, está bem no meio. Então nós estamos agora nesse ponto e vamos aproveitar essas energias mais equilibradas, né? Porque grandes energias novas estão chegando à Terra. Tivemos ali a semana que passou, né? Os dias que passaram ali parece que 9 dias, né? A ressonância Schumann deixou de ser medida em todos os medidores, são acho que uns 8 ou 10 medidores que tem no mundo, nenhum conseguiu registrar o gráfico da ressonância. Significa que ultrapassou a capacidade de medição. Isso significa que grandes coisas estão para chegar, né? Finalmente nós vamos começar realmente a sentir mais, porque até agora acontece tudo, mas de uma forma que poucos conseguem perceber. Na verdade, todos percebem, mas é que ele é gradativo e daí a pessoa vai acostumando. É como aquela história de botar o sapo na panela e começar a esquentar a água, né? Ele nem nota que a água está esquentando e vai morrer cozido, porque a temperatura da água vai chegar a 100 graus, vai ferver e ele não vai sentir. Assim, muitas pessoas parecem um sapo, não conseguem sentir a diferença, a mudança. E com isso dizem que não acontece nada, mas nós estamos sim muito acelerados neste final de ciclo, chegando realmente ao final de um tempo de terceira dimensão, de provas e expiações, e vamos entrar agora nas dimensões superiores, né, de quinta acima, e o mundo será de regeneração, como diz no kardecismo, né? Acabam aqui as provas e expiações. Uma nova terra está surgindo. Como é que a gente sabe tudo isso? Bom, o ser humano encarnado, já foi dito aqui, ele tem a consciência muito limitada e ainda está encoberto pelos véus do esquecimento. Chegou o ponto máximo do distanciamento da fonte que a consciência nem sabe quem é, já foi dito aí tantas vezes, e ela não tem a noção de que ela já teve vidas passadas e que ela pode reencarnar depois, que a morte não existe. A sensação de fato é nascer, crescer, morrer e deu, né? Acabou. E não é assim. Agora as consciências estão começando a se elevar. Por quê? Porque os véus estão sendo retirados e nós estamos alargando essa capacidade de entendimento, de manifestação, de compreensão.
Então, estamos voltando, né? Voltando para casa, para nossas versões mais elevadas. Quando Kardec codificou o Espiritismo há 170 anos, ele trouxe um grande consolo, porque através dos canais mediúnicos que colaboravam com ele na época, foi codificado o Espiritismo, né? A questão da nossa alma, da nossa essência. E essas mensagens foram trazidas através da mediunidade das pessoas. Daí, a pessoa tem mediunidade, parecia uma coisa extraordinária, diferente. Aquela pessoa tem mediunidade. Muitos aí, que a gente sabe por quê, né? Onde os dominadores do mundo se infiltram, né? Para impedir que a humanidade se esclareça. Aí começaram a colocar isso como uma coisa do demônio, né? Falar com o espírito é coisa do demônio, falar com espírito é demônio. Então todos vocês, quando desencarnam, viram demônios, né? Porque espíritos, antigamente, quando se falava com espíritos, e ainda alguns agora, são os desencarnados que antes estavam na vida humana, como você, como eu, como todos nós, né? Não tem nada de demônio. O que é demônio na carne é demônio depois também, porque o corpo é apenas uma carcaça, né? O corpo não pensa. Quem pensa é o cérebro, é a alma que age, que anima, né? Que faz as coisas, que cria. E a alma não morre. Então ninguém vira demônio depois que morre, ninguém vira santo depois que morre. A vida é continuada, no mesmo patamar que estava. Obviamente, todas as almas aqui encarnadas vieram aprender, e ora no bem, ora no mal, mas enfim, tem um tempo para fazer a mudança, né? Quando a alma encarna numa versão sombra, ela desencarna com aquela sensação da sombra. Quando ela encarna num trabalho da luz, ela desencarna e tem a colheita daquilo que ela trabalhou na luz, até que ela entenda que ela estava em aprendizado. Daí ela faz a sua avaliação, o seu entendimento, a sua compreensão. Aí ela integra esse conhecimento naquela bagagem de alma que depois um dia leva para suas versões mais elevadas. Então a mediunidade sempre foi um canal medianeiro. Mediúnico, medianeiro, médio, né? O médium é o medianeiro. Medianeiro entre dois planos, o plano físico e o plano não físico. Todas as almas, né? Todas as almas encarnadas, elas têm esse canal. Só que a maioria nunca sabia e nem sabia usar também. Mesmo que tivesse um pouco mais aflorado, não sabia usar. A maioria, inclusive, tinha medo de mediunidade, né? Muitos médiuns desistiram de colaborar, de trabalhar por medo. Um medo que nem era deles, foi um medo incutido pelos outros, né? Que não queriam a evolução da humanidade. Então hoje nós vamos falar exatamente deste canal, canalização. Eu diria que canalização é a voz do universo, porque o universo é o todo. E nós recebemos através dos canais, né, medianeiros ou mediúnicos, as informações, que também são chamadas de canalizações, porque são informações canalizadas. Logo que o Kardec codificou o Espiritismo, então uma parte da humanidade ficou sabendo, ou teve o conhecimento, o entendimento, de que havia algo além da matéria. Então, no começo, vieram sempre aqueles espíritos que eram os desencarnados, aqueles que habitam aqui ao nosso redor, as colônias espirituais, aqueles que estão, inclusive, aqui no umbral baixo, perambulando por aí meio perdidos, né? Que se manifestava através dos canais mediúnicos, porque o espírito, que a gente chama de alma aqui, porque é um fractal, ao desencarnar,
ele não tem mais o corpo físico, ele não pode mais falar, então ele fala através do instrumento vocal, né? Da psicofonia. Por isso que quando as pessoas falavam, incorporou, na verdade não incorporou. Uma alma desencarnada não pode corporificar-se num corpo físico sem passar pelo processo do renascimento. Então ele usa o aparelho do médium. Por isso chama-se psicofonia. Então a psicofonia vinha, tudo bem, né? A pessoa está canalizando. Quem entende um pouquinho vai ver que realmente ali não era aquela pessoa encarnada que estava se manifestando, porque é bem diferente, né? Quem conhece o médium vê que não é ele que está falando. Mas isso foi o começo, né? Porque tudo tem um começo, meio e um segmento até chegar a um final de uma conclusão de algo, né? Antes do Kardec, ali os espíritos se manifestavam através das mesas que eles chamavam de mesas, eu acho que saltantes, não sei porque batia as pernas da mesa, né? Uma coisa assim. Então a mesa erguia um canto e batia no chão. Uma pancada significava uma letra, duas pancadas, outra letra, três pancadas, outra letra. Então, quer dizer, se o alfabeto como o nosso tem 26 letras, quando era lá no Z tinha que dar 26 pancadas para fazer a letra Z. Imagina formar uma palavra, uma frase e uma mensagem, né? E depois, quando foram desenvolvendo algumas técnicas um pouquinho melhor, daí começaram a usar as pranchetas, os papéis, né? Que daí o próprio lápis escrevia na prancheta. Depois a mão do médium começou a dominar o lápis e depois assim foi, até que hoje, né? Os médiums mais famosos já usam até o computador, como tem certos médiuns que escrevem um livro num dia através do computador, né? É uma barbaridade como tudo evoluiu. Mas não foi só isso. Hoje a evolução chegou a um ponto que muitas pessoas estão desenvolvendo esse canal e elas canalizam mensagens não só mais desses seres do umbral, né, das coroas espirituais, começaram a canalizar mensagens de seres mais elevados, fora da atmosfera da Terra. Aí eu vejo alguns entendidos dizendo que não é possível um médium incorporar um ser de alta frequência. Sim, é verdade? É verdade. Tipo, se vier lá Mestra Kuan Yin e vai mandar uma mensagem para um médium, vamos dizer que ela não é que ela incorpore, mas a energia dela teria que meio que envolver a energia do médium para fazer a comunicação. Obviamente o médium não resistiria à energia tão elevada. Aí eles usam uma holografia. É como se fosse o sol bate numa janela e daquela janela reflete lá no jardim. Então ele já enfraquece aquela energia para que o médium possa captar a mensagem. Então existe sim, a canalização não precisa necessariamente ser direta. Na medida que a humanidade está evoluindo nas canalizações, espíritos cada vez mais elevados, de dimensões mais elevadas, enviam mensagens, porque tudo é um treinamento, né? Tudo é um treinamento. Então os médiums, eles começam a entender a mensagem sem a necessidade do envolvimento daquela energia em roda dele. Então ele vai começar a receber a mensagem, mesmo que seja feita em forma de holografia, né? Às vezes o sol bate numa janela, bate noutra, até chegar lá, né? Então batem 5, 10 janelas, né? É um reflexo. Então, desta forma, o médium começa a canalizar mensagens de espíritos elevadíssimos. E também estamos num ponto que o médium mais atuante e mais consciente, ele consegue canalizar mensagens das suas próprias versões mais elevadas e até do seu eu superior, né? Por quê?
Porque todos nós temos nossas versões em dimensões superiores. Nós temos partes nossas, um eu nosso mais elevado, que está na dimensão de Arcanjo Miguel, de Mãe Maria, de Mestra Kuan Yin e até do Jesus Cristo. Porque lá na fonte somos todos um. É importante que as pessoas tenham esse entendimento para que possam compreender como as coisas funcionam. Lá na fonte você está no mesmo patamar do Sananda, né, que aqui nós conhecemos como Jesus Cristo, ou de qualquer um outro espírito, né, por mais elevado que seja, porque lá na fonte, o que é a fonte? A fonte é o Sol central cósmico, é onde se origina tudo que existe no cosmos. Tudo se originou de lá, planetas, estrelas, galáxias, constelações, universos, né? A fonte é o Criador. Nós chamamos isso de Deus, né? Quem é Deus? Deus não é aquela figura que às vezes desenham lá, que aparece lá, né? Como um senhor velhinho de cabelos e barbas brancas. Não. Deus é o Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Nós poderíamos dizer que Deus é o Pai Todo-Poderoso, o Criador de tudo o que há. Quem é o Deus? Essa fonte. E lá na fonte nós fomos criados um átomo semente divino, que é o nosso eu superior, que depois já foi falado aqui, se divide em uma mônada, né? Através de super-almas, de almas e fractais. E nós estamos aqui na pontinha. É a unha do dedo do pé que faz parte da perna e do corpo, né? Nós estamos lá na pontinha, somos aquele fractalzinho. Mas vamos ascensionar e vamos voltar para nossas versões, e na medida que nós vamos subindo, nós vamos integrando ou sendo integrados nas versões mais elevadas, e vamos abrir a consciência e vamos vendo que nós somos sempre o mesmo, mas somos cada vez mais alargado, né? Uma consciência mais abrangente, uma consciência mais completa, um conhecimento que não tem limite. Isso chama-se de ascensão, a volta para casa, né? Tantas vezes foi falado isso. Por que tem tanta gente canalizando? Porque nós estamos com o canal cada vez mais aberto. E principalmente com a compreensão disso, porque antes se recebia informações, mas não se entendia nada. Aí era como se fosse um pensamento. A minha mente, meu pensamento. Hoje, as pessoas estão começando a entender, a diferenciar o pensamento da informação, da voz interior, da voz da alma, da voz do universo, da voz de Deus. Você, sim, você pode transmitir a voz de Deus. As pessoas se acham muito pequenas, muito inferiores. E não é verdade. É óbvio que dentro da experiência da dualidade, das polaridades, nós vivemos muitas vezes o nosso eu inferior, a nossa sombra, o eu sombra. Já falei isso, acho que no último áudio, né? Não sei se foi um texto, acho que foi no último áudio, que nós experienciamos a sombra e a luz ao mesmo tempo aqui nesse planeta. Então, quando nós nos sentimos muito inferiores, é porque nós estamos nos considerando aquele fractal ruim, feio, quando nós vivemos o nosso lado escuro. Então, a canalização, quando ela de fato acontece, ela não é a mente trabalhando, não. É a voz do universo. Claro que nós temos dentro do universo também as entidades escuras, já falamos isso também. Os anjos caídos, eles também influenciam as almas encarnadas, assim como os bons espíritos nos amparam, nos influenciam e nos mandam recados, os anjos caídos também
se utiliza daqueles canais que têm a simpatia com eles. Tudo é frequência, tudo é afinidade. Não é a mensagem que é boa ou ruim. É o canal que está limpo ou está contaminado. Eu já disse isso muitas vezes. Canal é um cano. Num cano você leva água potável e também pode levar esgoto, dependendo daquilo que se propõe ali, né? Quando vai comprar os canos, são todos canos. Depois cada um tem a sua função. Tem aquele que leva água e tem aquele que leva esgoto. Então depende mais do cano do que, né, da função dele, do que do objetivo final. Todos têm funções. Você quer canalizar coisas da luz, mantenha o teu canal limpo. Se você tiver canal sujo, a luz não vai te enviar nada porque vai ser contaminado. A informação vai se contaminar. Então não é por isso que as pessoas gostam tanto de qual é a fonte, qual é a fonte, qual é a fonte. Olha a mensagem. Não precisa pedir a fonte. Ou é luz ou é sombra. Não importa qual é o espírito que deu a informação, ou se foi o eu superior. A fonte da informação, ela tem sempre um ponto. Ou é luz ou é sombra. E a mensagem é que vai dizer isso. No meu caso, em particular, eu nunca coloco o nome do espírito ou do meu eu superior como o informante da canalização, porque não é preciso. Quando é meu eu superior, sou eu mesmo, lá numa versão elevada, lá no nível de qualquer outro espírito elevado. Quando é um espírito que realmente envia a mensagem, eu posso até sentir ele, mas ele não pede para se manifestar, para ser identificado. E eu não posso fazer isso. Não posso porque ele não pediu. Assim como eles também respeitam a nossa vontade sempre. Agora, tem espíritos realmente sombrios que gostam de uma fama, gostam de brincar, gostam de complicar, gostam da confusão. Então eles vêm ali e se passam. Eu conheço muito bem, eu lidei muito tempo e lido ainda com os espíritos, eu conheço a energia de cada um. Já sei quando é um espírito de luz, quando não é de luz. Então eles não enganam mais, mas eles no começo até podiam enganar, sim, a gente não tinha ainda experiência. Todos precisam aprender. Quando não se sabe, não se tem certeza de nada. Aí o espírito brincalhão, ele vem, eu sou Arcanjo Miguel, né? Quanta gente canaliza Arcanjo Miguel, Astarchera, Sananda, né? O próprio Cristo. E vem e passa uma mensagem bem sem vergonha, né? Só que eles são ardilosos, eles colocam verdades no meio da mensagem, camufladas, para que possa incutir aquela parte que eles querem, que é a informação. É muito difícil para quem não tem discernimento identificar às vezes. É preciso, sim, ter cuidado. O médium que canaliza mensagens da luz, ele tem que estar sempre pronto para receber. É como aquela empresa tem um dono e o dono aquela empresa tem centenas de funcionários. Precisa fazer um trabalho específico, ele vai mandar quem? Aquele funcionário que sabe fazer aquele trabalho. O melhor funcionário. Pelo menos o melhor que está disponível. Assim são os nossos amparadores superiores. Eles vão utilizar o canal, aquele que está disponível e o melhor entre eles. Isso é uma coisa tão óbvia que não precisa nem explicar muito para se entender. Então aquele canalizador, ele canaliza mensagens maravilhosas, mas tem dias que ele não está
no seu melhor dia. Porque nesse mundo tridimensional ainda a gente tem problemas, né? Ainda tem lições, tem provas, tem expiações, tem dificuldades, tem dor, tem sofrimento, tem crises. E o canalizador não está 100% 24 horas por dia. Então tem que ter muito cuidado como e quando fazer a canalização. Se preparar, estar pronto. Há casos que é preciso quase que estar 24 horas por dia em prontidão. Eu, por exemplo, no meu caso, eu trabalho desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Claro que eu coloco publicamente um texto, geralmente na quarta-feira, e um áudio, geralmente no sábado. Mas eu estou o tempo todo em contato com pessoas que me mandam mensagens, então eu estou sempre lendo mensagens, respondendo para as pessoas, orientando. Às vezes eu faço também os meus atendimentos também, que eu tenho pessoas para atender, já que eu também sou terapeuta, né? E então eu tenho que estar quase que 100% 24 horas por dia. Não é fácil. A gente praticamente não tem mais vida fora desse trabalho, porque se tu sai por aí, vai no mercado, vai no banco, vai qualquer lugar, tu vai se contaminando com aquelas energias, né, do ambiente, porque tudo é campo magnético, tudo é frequência. Então, não é assim uma coisa tão fácil, né? Eu vejo, tem pessoas, por exemplo, que dizem, a pessoa não pode atender dentro da espiritualidade e cobrar pelo serviço. Mas vai trabalhar para ver. Você tem que abrir mão até de comer uma pizza, às vezes, de noite. Porque onde você vai, tem bebida, tem gente de tudo que é tipo, e aí você se contamina. Como é que você vai atender as pessoas? Diferente de uma profissão qualquer que você pode estar do jeito que tiver, basta saber fazer aquela coisa, você vai lá e faz e pronto. Qual é o trabalho mais difícil de fazer? É o trabalho espiritual, o trabalho de cura, o trabalho de canalizar, de informar, de bem informar, né? Isso realmente custa muito, mas muito mesmo, não tenha dúvida disso. Então eu já digo assim, olha, nunca eu vou responder para aquelas pessoas que são mal informadas, mal educadas, que acham que todo mundo tem obrigações e ela só tem direitos. Ah, porque eu tenho que ser atendido, não posso, não devo pagar. Então vá aprender, tá? Vá aprender. Aprenda, todo mundo aprende. Isso não se discute. É até uma falta de educação a pessoa falar isso, né? Porque é um sinal também de ignorância. Então, canalizar é um trabalho extremamente sério, exige muito, mas muito mesmo das pessoas, porque as pessoas não podem sair fora da frequência. É por isso que eu não respondo comentários que são deselegantes, por exemplo, mal educados, né? Tem gente que só quer confusão. Então, a pessoa coloca um comentário, às vezes num texto lá que eu escrevo, eu leio todos os textos, todos os comentários que eu tenho que responder, aqueles que precisam de respostas. E aqueles que eu tenho resposta, obviamente. Então, se tem um comentário mal educado, eu não respondo, não entro na vibração, porque senão eu acabo tendo dificuldade para responder os outros. Aquelas respostas que são dadas nas perguntas, lá nos comentários, nos questionamentos, elas são canalizações. Muitas respostas que eu, como ser humano encarnado, dou lá, eu não saberia se eu não estivesse conectado. Nós temos limitações. Ninguém é super-homem. Ninguém é. Ah, eu sou um espírito elevado. Sim, você é um espírito elevado nas suas versões mais elevadas, mas você está num fractal.
Você está limitado e muito limitado. Mas você pode expandir essa consciência e se integrar através da frequência com as tuas versões mais elevadas, com espíritos mais elevados e servir como se eles estivessem ali no teu lugar. Essa é a interpretação correta de tudo o que há. Você é um instrumento. Eu sou um instrumento. Podemos ser úteis? Sim, e devemos ser úteis sempre que for possível, porque isso também é a caridade. Mas, num mundo de matéria, nesse caos que está aí, como manter a frequência sempre elevada? Então, é preciso entender. Se num momento eu passo por uma situação que me tira do sério, me tira do foco e cai a minha frequência, naquele momento eu não posso canalizar, não posso responder para ninguém. Eu tenho que ficar quieto, recuperar a minha vibração, aí depois eu volto a trabalhar. Senão eu tenho que me resguardar, porque senão vou ser um instrumento daquelas entidades que não são da luz. Porque tudo é frequência. Eu vou canalizar de acordo com a minha frequência. Todos os canalizadores canalizam de acordo com a sua frequência. Não há outra possibilidade. Não adianta as pessoas inventar a história. Frequência não se muda com uma palavra. Frequência se muda com o sentir, com a força de cada um. Porque dizer uma palavra é bem fácil. Basta abrir a boca e mexer a língua lá e enrolar as letras e fazer, né? Não custa nada. Mas a frequência não é assim. A frequência, ela precisa de alguns minutos, algumas horas, às vezes, né? Para que você possa recuperar ela. Então, por isso que a gente sempre fala, respira fundo, fecha os olhos, mergulhe dentro de você. Busca aquela energia que está lá dentro. Porque a tua energia, ela está sempre lá dentro. Só que quando vem uma caçamba de lixo em cima de você, você se emporcalha todo, né? Aí tem que se limpar. Canalização é a voz do universo. Canalização é a voz da fonte, é a voz de Deus, é a voz do teu eu superior, é a voz dos espíritos elevados, enfim. É uma ferramenta, é um meio de comunicação. Esta é a comunicação, esta é a mídia do futuro. A mídia do futuro é aquela limpa, a verdade absoluta. Talvez por isso nós temos que passar por esse momento ainda das mídias porcalhonas, vamos falar bem a verdade, porque não tem outra denominação, que tu abre um canal de mídia é como abrir a tampa do esgoto. Só vem porcaria. Porque é preciso entender isso também. Que a própria mídia é um canal de comunicação. Mas essa mídia, dominada pelos escuros, transbordou. É como aquela fossa negra que hoje a gente sabe, a maioria do Brasil não tem saneamento básico. Então é tudo fossas, é esgoto a céu aberto. Então às vezes tem lá um esgoto que transbordou. Virou um churume fétido. Hoje a mídia é um canal fétido. Transbordou a imundícia. Por isso, a cada dia, mais e mais canais de luz estão surgindo para que realmente faça essa substituição
dessas informações. Porque a nova Terra está chegando e as trevas estão deixando definitivamente para sempre este lindo planeta que foi planejado para ser o Jardim do Éden, se não é o melhor, um dos melhores e mais lindos planetas, não somente desta galáxia, mas de todo o universo. Estamos aqui neste planeta, olha que privilégio. E viemos também para libertar esse planeta da escuridão. Você que está ouvindo isso faz parte deste exército que veio para libertar esse planeta da escuridão. Se você tem dúvida disso, tudo bem. Mas eu posso te dizer com toda certeza que um dia você vai saber exatamente que este foi o teu propósito. Que nós somos muitos que vieram para fazer esse trabalho. Viemos com essa missão. E também porque vamos descobrir que nós somos todos um com a fonte. E os caminhos estão convergindo para que tudo volte para a fonte. Mesmo que, obviamente, a Terra vai continuar existindo como planeta nesta galáxia, nesses confins dos universos, mas vai ser provado que está ligada com a fonte, como tudo que há nela está ligado com a fonte. Nunca houve separação. A separação foi apenas uma sensação ilusória para que as nossas almas mais elevadas, o nosso eu superior, pudesse experienciar a vida no ponto mais distante da fonte, como já foi dito, num planeta de dualidade, de provas e expiações, experienciar, de fato, a vida num planeta de luz e sombra ao mesmo tempo. Nós somos luz, nós somos sombras, e uma vez aprendida, de fato, todas as lições, somente a luz vai restar. Porque nós somos, em essência, essa luz. Então, para finalizar, reforçando mais uma vez, canalização é a voz do universo. Mesmo aquelas canalizações distorcidas que servem às trevas são do universo, pois as trevas existem em todos os cantos do universo. Elas têm uma finalidade que nós ainda não temos como compreender aqui. Mas neste planeta elas estavam com um propósito: mostrar para nós a vida como sombra e também ver a diferença entre a vida como sombra e a vida como luz. Por isso o planeta de polaridades, de dualidade e polaridades. E também a outra finalidade das sombras estarem aqui é porque as sombras, elas precisam ser iluminadas para se transformar novamente em luz. Então, o nosso lado luz, iluminando o nosso lado sombra, ele também contribui para iluminar as sombras do universo. Pois todos um dia voltarão para casa, a casa do Pai. Canalização é a voz do universo que pode chegar a qualquer canto, porque todos nós temos esse canal. Agora eu vos deixo, como sempre, com um abraço de luz
em cada um. Namastê. Eu acho que esse áudio do Vital, ele é autoexplicativo. Não terei muito a falar além do que ele já falou, só ressaltando aqui, acho que alguns pontos que são importantes. Todos nós somos médiums. Uns mais ostensivos, outros nem tanto, mas todos somos. E isso nos coloca numa condição de que qualquer um de nós pode canalizar. A grande questão é o tipo de canalizador que nós somos. Quando ele traz a analogia do cano, eu acho que é perfeita. Porque um cano ele pode servir tanto, né, para que a água limpa passe por ele, quanto o esgoto. E isso vai depender do tipo de vibração que a gente emite. Se a gente vibra numa condição elevada, é óbvio que nós estamos aptos a acessar esferas elevadas, seres elevados, dimensões elevadas e sermos, então, instrumentos de mensagens elevadas, ou vice-versa. Se vibramos, né, na densidade, é óbvio que a gente vai estar lidando com criaturas que vibram na mesma densidade. De quem é o trabalho, afinal de contas? Tudo é escolha. No final das contas, tudo é escolha, até isso. É importante também quando ele fala aqui dessa questão da gente canalizar as nossas versões superiores de alma, né? Acho que foi num dos áudios, acho que talvez até no áudio anterior, que ele falou que às vezes que a gente pode também recorrer, aliás, não é que a gente pode recorrer, muitas vezes os seres de luz que nos ajudam são as nossas versões superiores de alma. Eu acho que esse é um assunto ainda um tanto quanto complexo para a nossa capacidade consciencial nesse momento. Assim como isso que ele falou no final, né? De que mesmo as canalizações de seres da não-luz, na verdade, o trabalho dessa turma acaba sendo um trabalho de suporte. Eles trabalham para a luz, eles sabem disso. Eles fingem não saber. Por mais que seja complicado para a gente lidar com certas situações difíceis ou desafiadoras, não gosto da palavra difícil, desafiadoras, não é? Lidar com toda essa expectativa, tá uma atmosfera no ar de uma expectativa assim monstruosa. Eu acho que esse pico da ressonância Schumann, essa questão do equinócio agora, dia 22, não é? Quando, né, aqui no hemisfério sul nós também entramos na primavera. Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso mexe com a gente de um jeito, deixa a gente num estado que só por misericórdia. Mas faz parte de todo esse processo. E a gente precisa também lidar com isso. E de alguma forma isso também nos ajuda num processo, isso é um entendimento meu, de autoconhecimento. Você reconhecer as suas emoções, o seu sentir, é autoconhecimento. Isso te ajuda a depurar muitas coisas. A ponto de você se libertar de emoções, de sensações, de sentimentos que já não lhe pertencem ou não lhe fazem bem. Isso te eleva. Isso te permite subir um degrau nessa escada ou nessa escala evolutiva. Eu não tenho dúvidas de que a canalização é a voz do universo. Agora, a gente precisa, sem dúvidas, filtrar muito bem, como ele mesmo disse. Eu já disse centenas de vezes, por isso que eu não vou fazer um outro áudio além desse, um outro vídeo além desse, porque o que eu estou dizendo aqui eu já disse várias vezes. E quem me acompanha sempre
já deve estar até cansado de ouvir. Sintam, não importa a assinatura, não importa quem assina a mensagem, importa a mensagem. Importa o que aquela mensagem transmite, tanto nas palavras como principalmente na vibração. É o que ele falou, eles são ardilosos, eles usam algumas informaçõezinhas verdadeiras e lá no meio eles lascam alguma coisa que é para arrebentar. Sinta. Todos nós estamos sendo chamados a sentir, e a cada dia que passa esse sentir se aguça, né? É aguçado sobremaneira. Olhem para vocês há 6 meses atrás. Eu duvido que vocês se reconheçam. Duvido. A nossa capacidade de sentir é outra. A nossa consciência é outra. Que a gente trabalhe cada vez mais esse sentir, essa expansão, esse entendimento, para que a gente alcance e principalmente para que a gente realize aquilo que a gente veio realizar. Somos todos um com a fonte que tudo é. E somos, nesse momento, trabalhadores da luz encarnados, executores do plano divino. Nós fomos preparados. Tá bom, minha gente? Eu não tenho muito mais a acrescentar, além de tudo que ele já disse aqui. Vocês tenham uma bela semana, cheia de luz, proteção, muito boas notícias, muito amor, soluções e tudo aquilo que vocês merecem. Vital, um grande abraço, meu querido. Obrigada por mais esse áudio. Ótima semana para você também. Fique com Deus e vocês todos aqui. Um grande beijo. Fiquem na santa paz de Deus e até o próximo conteúdo. Um beijo, gente.